Você decidiu e nós vamos falar hoje sobre carreiras jurídicas. Mas antes de falar sobre isso, não esquece, verifique a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações para receber o chamado quando chegar novos vídeos, comente, compartilhe e não esquece de deixar o seu like, você vai ajudar muito a colocar sempre novos conteúdos aqui no canal. Um grupo de amigos unidos para distribuir generosidade e repartir. Não estou falando de nenhum grupo de super-heróis, estou falando dos Amigos do Malta, isso mesmo. Um grupo que começou com familiares e 2 amigos e hoje conta com mais de 150 voluntários dispostos a ajudar o próximo. Já distribuíram mais de 100 quentinhas para moradores carentes do centro de São Luís e agora, para essa Páscoa, o seu próximo objetivo é distribuir 500 ovos de Páscoa para crianças carentes. Então, se você quer ajudar, quer fazer parte, quer divulgar o trabalho dos Amigos do Malta, acesse o Instagram, Amigos do Malta. Vou deixar aqui o Instagram na descrição do vídeo, na tela do vídeo, aonde for. Faça parte também, eu faço parte do Amigos do Malta, você também pode, porque gratidão e generosidade é uma dádiva. Você que está formando em Direito ou tem interesse no curso, vou te listar 19 opções de carreiras jurídicas para que você possa levar em diante assim que se formar. Então vamos lá. Primeira, juiz. Um magistrado muito conhecido tem a função de representar o Estado na sua forma de poder judiciário. Ele é responsável pelo julgamento e decisões e resolver litígios entre pessoas. Também é responsável ali de manter a ordem, a paz social e, claro, trazer sempre a conciliação e a mediação. O juiz é a pessoa que comanda o andamento processual. Ela está entre as partes. Ela está acima porque a sua vontade como Estado juiz tem poder e força coercitiva, mas ela mantém a igualdade entre as partes. Para você ser um juiz, seja federal, estadual, da Justiça Militar, você tem que ser aprovado em um concurso público de provas e títulos. E aí vai gozar de algumas garantias, como por exemplo, vitalicidade, estabilidade e inamovabilidade. Você não pode ser movido da sua função a não ser por um justo motivo. E claro, não tem redução dos seus vencimentos. A próxima figura é do promotor de justiça. Esse representante aí do parquet do Ministério Público, conforme o nome histórico, ele tem a seguinte função básica, dentre várias outras ramificações. Mas a principal é manter a ordem jurídica e o cumprimento da lei. Diferente do que a gente pensa, o Ministério Público, na figura do promotor, não serve só para acusar e oferecer denúncias. Ele pode e exerce em várias áreas do direito, tanto cíveis, trabalhistas e etc. O representante do Ministério Público é interessante porque ele não faz parte de nenhum dos 3 poderes. Ele atua muito no judiciário, mas é totalmente independente deles. Não sofre ingerência de nenhum dos 3 poderes, nem legislativo, nem executivo, nem judiciário. Quase alguns doutrinadores afirmam que é quase como se fosse um quarto poder. O Ministério Público ou seu representante, o promotor de justiça, ele também, assim como o juiz, toma posse do cargo através de concurso público de provas e títulos e tem algumas garantias também que cabe ao nosso magistrado. Próximo da lista, Procurador da República, membro do Ministério Público Federal. Assim como o promotor de justiça, membro do Ministério Público Estadual, esse aqui também atua na defesa do ordenamento jurídico e cumprimento da legislação, só que atua no âmbito federal. E para você também ser um procurador da República, tem que ser através de concurso público de provas e títulos. Procurador de Contas. Esse é o representante do Ministério Público no Tribunal de Contas, como o nome já está dizendo. Fiscaliza o cumprimento da Constituição e das leis orçamentárias. Atua principalmente na fiscalização das operações financeiras e tributárias do Estado e dos municípios. Aí nós temos os membros da Advocacia Pública, diferente da Defensoria Pública, apesar do nome ser um pouco parecido, a gente não pode confundir. Os membros da Advocacia Pública são o Procurador do Estado, Procurador do Município e o Advogado-Geral da União. Esses profissionais do direito estão ali para representar os interesses do Executivo, seja o Executivo Federal, seja o Executivo Estadual ou o Executivo Municipal. Assessorá-los, advogar, defender,
propor as ações que são de interesse do Estado, do município ou da União e defendê-los também nas ações em que são parte adversa. Defensor público. Esse aqui presta assistência judiciária gratuita que a própria Constituição Federal garante, o acesso ao poder judiciário e a justiça gratuita e assessoria para isso. O defensor público é aquela pessoa que vai advogar para os mais necessitados, o que nós chamamos no direito de hipossuficientes. Essa pessoa vai ter direito a um advogado. Próximo da lista, Procurador da República, membro do Ministério Público Federal. Assim como o promotor de justiça, membro do Ministério Público Estadual, esse aqui também atua na defesa do ordenamento jurídico e cumprimento da legislação, só que atua no âmbito federal. E para você também ser um procurador da República, tem que ser através de concurso público de provas e títulos. O delegado de polícia. Esse é responsável por presidir o inquérito policial e comandar os agentes nas investigações criminais. O delegado de polícia pode atuar tanto no âmbito estadual, chamado de delegado da Polícia Civil, quanto no âmbito federal, chamado de delegado da Polícia Federal. Procurador do Banco Central. Esse aqui atua na defesa dos interesses do Banco Central, muito parecido com o procurador do Estado e do município, só que ele vai trazer, além de defesa dos interesses, também aí assessoramento, pareceres e propor as ações que derem interesse ao Banco Central e defender naquelas em que ele é parte adversa. Procurador Federal. Esse aqui representa os interesses das autarquias e fundações públicas, prestando consultoria e assessoria jurídica a esses entes públicos. Procurador da Fazenda Nacional. Responsável por fazer a representação judicial e extrajudicial da União em matéria tributária, além de assessorar o ministro da Fazenda. Estas foram algumas das profissões, tá, para o bacharel de Direito na área do direito público, tá? Ficaram aí de fora, talvez, outras, mas pelo menos foram as principais que eu trouxe para vocês. Vamos agora para o setor privado. Pesquisador. Pesquisador é o profissional que atua em várias áreas do direito, com o objetivo de sempre estar aprofundando e inovando em temas relacionados à área que ele vai atuar. É preciso ter, no mínimo, mestrado, o ideal é que tenha pelo menos doutorando, e ele trabalha paralelamente a instituições de ensino, até grandes escritórios de advocacia contratam pesquisadores para sempre estar ali fornecendo material para que possam atuar na área do direito. Consultor legislativo. O nome já traz algumas informações. É o profissional do direito responsável por fazer consulta e ajudar na elaboração de alguns projetos de lei. Geralmente atuam assessorando algum vereador, deputado, seja estadual ou federal, ou até mesmo senadores. Não precisa também estar ligado ao setor público. O consultor legislativo também auxilia alguns escritórios de advocacia particular ou instituições de ensino. E quando a empresa vai para as áreas de relações internacionais, nós precisamos da figura dele, o diplomata. O diplomata bacharel em direito é a profissional responsável por fazer análise e ali estreitar as relações jurídicas entre empresas nacionais e estrangeiras, responsável por desvendar e adequar o sistema brasileiro legislativo do internacional, representando e negociando questões do seu país junto aos interesses internacionais. Uma nova função que está surgindo ao profissional de direito é o consultor estratégico de startups. É a pessoa que fica responsável de trazer toda a legislação e como se inicia legalmente uma startup, uma empresa no início. Esse profissional tem sido muito procurado nos tempos atuais. E ele não atua somente no auxílio à regulamentação dessa startup. Também comanda equipes, traça metas e faz capacitações e treinamentos. Professor, deixei por último porque é interessante que para você ter acesso às 18 anteriores, você precisa de um professor. A pessoa que vai ministrar aulas no curso de Direito, que tem que ter no mínimo uma especialização, o ideal é que tenha mestrado ou até um doutorado. O professor serve de orientação, ministra conteúdo, direciona o aluno que vai exercer a função de defensor, advogado, juiz, promotor, procurador, dentre outras. O professor é de suma importância, é o início
de todas essas carreiras jurídicas que eu já listei. Tanto professor de alguma faculdade pública, como de instituições de ensino particular. Então, se você tem interesse em ministrar aulas, tem interesse em passar conteúdos, tem um dom do ensino, professor talvez seja a profissão que você está procurando. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, esclareceu alguma dúvida, compartilhe, dê seu like, não se esqueça, verifique a inscrição no canal, verifique as notificações no canal e para maiores contatos, Instagram ou Twitter, @frankmatos_.